O comércio entre o Brasil e os Estados Unidos bateu recorde ao alcançar 20 bilhões de dólares no primeiro trimestre. Os dados são do relatório da Câmara Americana de Comércio, a AmCham Brasil. Entre janeiro e março desse ano, o Brasil exportou 9,7 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importou 10,3 bilhões de dólares. E esse volume representa um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E mesmo com esse resultado, a balança comercial brasileira continua com um déficit com os americanos. As exportações da indústria atingiram 7,8 bilhões de dólares. E isso é um novo recorde para um primeiro trimestre, o que eleva a participação dos americanos como destino das exportações brasileiras industriais para 18,1%. Apesar desse cenário, a entidade que fez esse levantamento ressaltou que as incertezas provocadas pelo tarifaço de Donald Trump podem trazer impactos. E sobre esse assunto, conversamos agora com o economista da Suno Research, o Rafael Pérez, que já está aqui com a gente. Rafael, seja muito bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos aí que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Rafael, vamos lá, né? Em um momento em que o mundo discute todos esses efeitos negativos dessa guerra tarifária, né, com os Estados Unidos, o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos vem com esse recorde aí nesse primeiro trimestre, crescimento de 6,6%, como eu estava antecipando aqui, que levou a corrente de comércio a chegar a 20 bilhões de dólares. Isso pode ser considerado como um efeito colateral positivo dessa guerra comercial, Rafael? Como que a gente pode interpretar esse recorde nesse momento? Isso é positivo ou negativo para o Brasil, ainda com essas negociações em andamento agora? Perfeito, Débora. Eu acho que o que está por trás, né, desse forte resultado, né, nesse primeiro trimestre é uma antecipação de diversas empresas a essas tarifas, né? Então, se a gente olhar nesse primeiro trimestre, é justamente aquele período que ainda não estavam em vigor as tarifas. Então, diversas empresas anteciparam embarques justamente fugindo dessas tarifas. Isso não é um fenômeno que está só no Brasil, tá? Se a gente olhar para a China hoje, né, ali no final do ano passado e nesse começo de ano, as exportações estão recordes, justamente, né, por diversas empresas estão se antecipando, estão, né, aquelas importações que ela faria às vezes ao longo do ano, elas se anteciparam para esse primeiro trimestre, justamente para tentar fugir, né, desse início das tarifas. Todo mundo sabia que começaria ali em abril, né, diversas tarifas, então muitas empresas se anteciparam. Mas, além disso, eu destaco mais duas questões em relação ao Brasil mesmo, né? Se a gente olhar hoje para as exportações brasileiras, você tem uma vantagem no sentido do dólar, né, do real, na verdade, estar mais desvalorizado. Então, isso traz uma competitividade maior dos nossos produtos, né? Eles se tornam mais baratos, então isso também provavelmente ajudou um pouco nesse resultado positivo. E do lado das importações, que também cresceram, você tem ainda aqui, né, na esteira do ano passado, que as exportações cresceram quase 15%, né, você tem as empresas importando bastante, né, a economia brasileira, ainda, apesar da desaceleração, né, ainda está rodando num patamar elevado. Então, isso acaba se convertendo, né, em aumento das importações. Então, basicamente, esses três pontos acho que ajudam bastante a entender. Mas o principal, com certeza, é essa antecipação das empresas, né, tentando fugir aí das tarifas. Bom, apesar desse aumento nas tarifas americanas para diversos parceiros comerciais, né, a gente teve os produtos brasileiros ainda seguindo ganhando espaço, né? Acho que se assim a gente pode dizer, principalmente a gente, né, não pode descartar o nosso setor de petróleo, minério de ferro, né, nossas commodities, realmente produtos agrícolas. A gente consegue já apontar, Rafael, algum setor que está conseguindo surfar melhor em oportunidades nesse momento e por quê? E mais, a gente tem preparo para conseguir dar conta de uma demanda nesse momento e também preparo para conseguir manter essas negociações comerciais de maneira diplomática para que o Brasil saia se beneficiado em toda essa história? Perfeito. Primeiramente, em relação aos setores, né? Vai depender muito daqueles setores que têm maior competição dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se a gente olhar ali para etanol, suco de laranja, né, esses setores eles acabam tendo uma competitividade maior. Mas, por exemplo, soja, né, se a gente olhar para, por exemplo, a China, porque a China vai ter um papel relevante nessa questão, porque a China importa muita soja dos Estados Unidos, pode direcionar, isso que a gente já, inclusive já tem visto alguns dados nesse sentido nesse começo de ano, aumentando as importações de sojas do Brasil.
Então, um redirecionamento do fluxo que é para os Estados Unidos acaba vindo mais para o Brasil. Então, vai depender muito de quais setores, por exemplo, tem mais demanda da China, por exemplo, ou aqueles que têm mais competição dentro dos Estados Unidos. Tá? Né, a gente pode ver principalmente aço, etanol e suco laranja tendo mais dificuldades, tá? A depender de como é que vai ser essas negociações dos governos. Mas, por exemplo, soja, a gente pode ter um desempenho melhor justamente porque a gente pode exportar mais para a China, o que já vem acontecendo, tá? Mas, de toda forma, né, acho que o governo ele tem mantido uma postura mais pragmática, né? A gente não tem retalhado, por exemplo, da mesma forma que a China, né? Então, isso pode manter uma abertura, uma janela para diálogo. Tá? Lembrando que o Brasil, né, foi taxado em 10%, que é o mínimo. Tá? Obviamente que o Trump ele acabou colocando essa parada de 90 dias, né, sobre as tarifas, né, sobre aquele tarifaço, mas o Brasil, nesse aspecto, né, nesse cenário, parece ser menos pior, até porque os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil. Né? O Brasil não é o grande problema, tá, para os Estados Unidos, são outras nações que têm superávites comerciais com os Estados Unidos, e isso acaba tirando um pouco do radar, né, até facilitando um pouco mais as negociações do governo brasileiro com os Estados Unidos. Pelo fato do Brasil, então, não ser o principal problema nesse momento, Rafael, você acredita que esse crescimento que a gente teve nesse comércio com os Estados Unidos agora, ele pode ser um movimento sustentável ou ele acaba sendo somente realmente um movimento conjuntural, né, dada essa guerra comercial que a gente tem agora? Perfeito. Ele me parece ser mais um movimento conjuntural, justamente, até a gente pode ver uma queda no comércio nesse segundo trimestre, né, entre os dois países, justamente porque várias empresas se anteciparam. Então, várias empresas que importariam insumos, importariam bens ao longo do ano, anteciparam para o primeiro trimestre. Então, não vai me surpreender se a gente começar a ver uma desaceleração, até uma diminuição desse crescimento ao longo dos próximos meses, quando as tarifas, de fato, estarão vigentes. Né? A partir de agora, de abril, maio, junho, vão ser meses importantes a gente acompanhar os dados do comércio, de exportações e importações dos dois países, para justamente ver, né, como é que vai se desenrolar, como é que vai se dar esse comércio, né, se eles já vão sentir as tarifas. A tendência é que, de fato, com tarifas um pouco maiores, isso diminua o comércio entre os dois países. Mas, de novo, existem setores ligados a commodities, ligados ao agro, que ainda devem continuar se beneficiando, né, desse comércio. E lembrando também que o Brasil, com um câmbio mais desvalorizado, isso acaba compensando em partes tarifas mais elevadas entre os dois países. Então, o Brasil ainda está um pouco competitivo nas exportações. Mas, de novo, não vai me surpreender já que a tendência é que haja uma pequena queda aí nos próximos meses, sentindo essas tarifas. Dá para os investidores aproveitarem de alguma forma essa janela, então, essa mudança que a gente está acompanhando, né, na cadeia global, econômica global? Tem como os investidores aqui no Brasil, ou deve, na sua opinião, os investidores aqui no Brasil, virar um pouquinho a chave e começar a enxergar outras dinâmicas para tentar surfar um pouco, né, e tentar tirar algum proveito disso? Como que deveria ser essa virada de chave, Rafael? E eu te pergunto isso porque, apesar da gente ter um recorde nessa relação comercial, a gente também tem uma volatilidade muito grande e um movimento de desvalorização do dólar diante de várias outras moedas, né, globais. Para quem exporta no Brasil, ter um dólar em alta acaba sendo algo positivo. Ter o dólar desvalorizando pode não ser tanto. Então, como que a gente coloca essas questões na balança para que o investidor consiga interpretar e dizer, olha, posso sim surfar essa onda ou não, preciso virar aqui essa chave, né? Qual que é o movimento que deve ser realmente considerado? É a mudança na rota ali da estrutura da cadeia global ou essa questão do dólar que vem ainda enfrentando muita volatilidade, muita incerteza, né? Ativos que historicamente sempre foram muito blindados e que no final têm tido um comportamento bem diferente do que a gente está acostumado, né, a acompanhar. Perfeito. A gente vive um momento de muita volatilidade e incerteza, né? E é normal que em momentos de incerteza você veja os investidores até mais retraídos, né? Menos propensos a tomar risco. Me parece que o Brasil, no momento em que há tanta incerteza e vários países já vão começar a ser afetados, né, por tarifas mais elevadas nos próximos meses, a China, enfim. O Brasil, ele me parece que até no final das contas, se a gente olhar até na mídia internacional, alguns jornais mostrando que o Brasil ele pode se sobressair nessa situação. Tá? Então, isso pode trazer uma janela de oportunidade, justamente porque o Brasil ele pode se beneficiar, né, das suas exportações que ainda se mantêm competitivas, o fato de que as tarifas sobre o Brasil elas são as mínimas, né, se a gente olhar
em comparação com outros países. E o Brasil, ele nesse cenário, né, ele me parece que tem mantido uma postura mais pragmática em relação a negociações, em relação a como lidar, né, com essas retaliações de tarifas, né? O Brasil, ele inclusive até tem buscado, por exemplo, outras parcerias, né? Por exemplo, no caso da Mercosul, União Europeia, pode ser uma saída. O Brasil, essa é uma boa saída, uma boa janela de oportunidade para o Brasil justamente tentar diversificar mais os seus parceiros comerciais, né? Isso que a gente, inclusive, pode notar no mundo inteiro, de redirecionamentos de fluxos comerciais. E o Brasil pode se beneficiar nisso, principalmente no agro, né? O agro brasileiro, ele é muito competitivo, a gente, inclusive, deve ter uma produção recorde de grãos esse ano, e isso pode ser uma janela de oportunidade. O fato do Brasil ele está se beneficiando de um cenário mais incerto, principalmente quando a gente olha para o agro. Então, se a gente vai ter mudanças estruturais daqui para frente, uma nova ordem internacional que seja, ou um maior conflito comercial entre os países, o Brasil, como ele não está ali no centro das discussões, como o Brasil ele pode sair beneficiado com uma China redirecionando mais os seus fluxos para cá, ou outros países importando mais do Brasil, né, nessa situação, acredito que abre uma janela de oportunidade, sim, para investidores. O Brasil, ele pode, no final das contas, né, a gente até dá um pouco de sorte, né, e se tornar aí um país mais visado, né, nessa guerra comercial, justamente por estar exportando mais, né, por ter um setor que vem ganhando muita relevância no mundo inteiro, que é o agro, e isso, obviamente, pode beneficiar investidores. Ah, perfeito. Então, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Rafael, obrigado por ter participado com a gente. Conversamos com o economista da Sono Research, Rafael Pérez, sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Até uma próxima, Rafael. Até uma próxima, Débora. Obrigado pelo convite.